E aí, pessoal, muito boa noite. Estamos aqui no nosso Correio de Imbé para a gente justamente começar esse programa maravilhoso aqui. Primeiro programa do Políticos e Políticas, do grupo dos políticos e políticas de Tramandaí, Política versus Políticos de Tramandaí. Isso é uma questão maravilhosa. O Flavinho sabe da importância que isso tem pra gente, pro grupo de Política versus Políticos de Tramandaí. É um grupo criado pelo Daniel Krieger em 2017, né, Alan? Isso. 2017, com a intenção de falar sobre política, a política municipal, a política envolvendo Tramandaí e Imbé, e que nem disse na nossa janta, o Mano falou, a ideia de um maluco, que é o Daniel Krieger, e que deu super certo, e que hoje a gente consegue falar de política e consegue falar de N coisas, e ainda por cima comer carne, tomar cerveja, rir um da cara do outro, e ainda por cima tem uma eleição pela frente, né? Então esse grupo ele sempre foi pautado pelo respeito, né, Alan? Não sei se tu quer comentar alguma coisa em relação ao grupo. Não, acho que, Daniel, primeiramente, boa noite. Boa noite, Flavinho. A todos. É um prazer, uma alegria muito grande estar aqui com vocês nesse momento. Eu faço parte do grupo Políticas e Políticos desde o dia da fundação, né, quando o Daniel começou a colocar os nomes, o Flavinho também estava naquela primeira lista. E foi sempre um grupo que teve esse objetivo de conversar sobre política, mas sempre com respeito, com ética, né? Muitas vezes, muitas discussões, mas tudo dentro das regras do jogo político, né? Isso sempre foi a alegria desse grupo, sempre foi o objetivo, e a gente fica feliz de estar dando mais um passo, né, nesse grupo que é esse programa aqui. Tenho certeza que vai ser um sucesso, como é o grupo. E levar para o povo de Tramandaí e de Imbé essas coisas aqui. Exato. As nossas coisas da aldeia, o que acontece aqui e que interfere pra gente, a gente quer saber das coisas, né? Flávio Corso Júnior, Flavinho, nosso entrevistado de hoje, vereador, ex-presidente da Câmara de Vereadores, 2 vezes vice-prefeito de Tramandaí, casado com a professora Andréia, aliás, a professora preferida do meu filho. Tu pode falar o que tu quiser, mas não fala da Andréia. Do meu também, do meu também, sem dúvida. A professora preferida dos guris, assim, ó, Andréia no céu, nossa senhora. Coisa boa. Pai da Gabriela e da Isabela. Isso. Esse é o Flavinho. Antes de começar, Flavinho, só vou ler uma coisa aqui que é importante pra gente marcar algumas coisas, tá? Nós somos imparciais em quaisquer eventos, cenários políticos, e o nosso compromisso aqui é passar ao povo de Tramandaí e Imbé a versão do entrevistado, sem emitir juízo de valor. Isso é uma coisa que é importante, tu vai ficar muito tranquilo. Nós aqui não vamos emitir juízo de valor nenhum. Perfeito. Em relação a isso. Sobre a resposta, a tua resposta, ou de qualquer outro entrevistado, sendo ele de inteira responsabilidade sobre as suas palavras. Aqui, a ideia, meu querido primeiro entrevistado, inaugurando o nosso podcast, o nosso programa aqui, junto com o Renato, que está ali na mesa de áudio, né, é te deixar à vontade para falar, para responder. A gente fez um roteiro aqui, é óbvio, mas é te deixar à vontade para responder, para falar o que vier, e a gente vai te deixar falar o que tu tem que falar. Beleza? Tá bem. Vamos começar? Vamos lá. Vamos dar aí? Primeira pergunta. Tu acha que... Eu poderia fazer Não, tu deve. um agradecimento de estar aqui, né? Porque claro. Acho que isso é importante. Dizem que o primeiro é o que marca, né, as coisas. Alguns dizem que os primeiros serão os últimos. Eu acho que os primeiros serão sempre os primeiros. Ayrton Senna da Silva. Então eu quero dizer para vocês que eu estou muito lisonjado pelo convite de vocês, do Políticos, muito lisonjado pelo convite do Renato, e quero fazer uma saudação ao Renato. Como eu cheguei aqui, o pai do Renato foi um colega do meu pai. E para quem tem essas questões familiares, esses laços familiares, sabe, o Renato deve saber o que eu estou falando quando eu falo do Ayrton e da mãe do Renato, que eram muito próximos da nossa casa. Eu vi esse grandão hoje, ele crescer perto da gente, ele, o Caco, o Alexandre, são das minhas relações de menino, e é muito bacana quando a nossa gente, que a gente conhece desde menino, deixam referências em Tramandaí. Ala, com a família dele, o pai do Ala, o Fininho, foi meu grande concorrente futebolístico em Tramandaí, né? Nós tínhamos grandes embates de futebol, e a gente sempre, Daniel,
primou nas nossas adversidades do futebol, nos respeito e na lealdade. Eu acho que isso é a premissa de tudo. Porque se tu não joga o jogo com lealdade, se tu não é leal, inclusive, com o teu adversário, tu não tem sentido a disputa. Então eu quero dizer para vocês que eu estou muito, muito, muito à vontade de estar aqui e queria também fazer uma referência, né, ao Daniel. O Daniel teve uma participação muito importante, Daniel Krieger, teve uma participação muito importante num determinado período político da família Curso, quando meu pai foi presidente do PDT. Na realidade, o pai foi presidente, inclusive, com muito apoio do Alan, muito apoio do Chocolate, muito apoio do Daniel Krieger, muito apoio do Porto, né, do falecido Porto, que eu tive a honra de ser eleito com o Porto. E mais ainda, Deus me deu a honra que no dia quando foram me empossar, me dar a posse, né, como vereador, eu tive a oportunidade, a honra de fazer uma homenagem para o Porto e cantar uma música para ele, porque ele nos deixou muito precocemente. Quem sabe hoje, Alan, o Porto não estivesse aqui sendo o nosso protagonista na questão de uma vaga ao Executivo Municipal, muito pela sua capacidade de diálogo, muito pela sua capacidade de gestão com as pessoas, de interlocução com as pessoas e muito também por entender os problemas da nossa Tramandaí. Então, dito isso, estou pronto aqui para que nós possamos então começar o nosso primeiro podcast do Políticas e Políticos. Cara, é um prazerzão te receber. Muito obrigado, tenho certeza disso. Alan, eu, Daniel, assim, a gente está muito feliz. E a gente tem que fazer essa referência do Daniel Krieger, que ele também gestou esse programa aqui, ajudou a fazer isso aqui. E eu quero te dizer que o teu nome ele foi um consenso entre nós todos. Muito obrigado. É verdade. Muito obrigado. A gente achava que tu tinha que ser o primeiro a fazer essa aparição aqui. Então a gente está muito feliz com isso. Não? Se vocês me deixam à vontade, eu também deixo vocês. Mas é verdade, isso aqui, a ideia do nosso programa é fazer exatamente como a gente faz nas nossas jantas. Falar. Exatamente. Aliás, na última janta que a gente fez, o Alan não estava, e eu estava muito, muito, muito cansado, né? E até peço desculpas ao grupo que estava lá. Tu mesmo viu que eu não era. Quem chegou lá não foi o Flavinho, né? Que o Flavinho chega derrubando, chega causando, chega acontecendo. E eu cheguei atrasado, você estava cansado. Então eu quero pedir desculpas ao grupo, porque eu não fui verdadeiramente o Flavinho que eu sempre sou. Mas hoje eu estou aqui de corpo e alma entregue. E tem uma reclamação. O Márcio me disse que cancelaram o ensaio da banda hoje, né? Cancelaram. Cancelaram o ensaio da banda. Por causa do podcast. Eu né? estou aqui. Desculpa os beat rockers aí, né? É isso aí. Uma desculpa aos beat rockers. É uma briga da banda lá, essa história que, porra. Escolher entre a política e a banda, tu sabe que dá um problema, né? Vai dar ruim, né? Vai dar ruim. Mas talvez a gente tenha o primeiro prefeito roqueiro do estado do Rio Grande do Sul, quem sabe? E aí eu pergunto, qual é a música que tu vai cantar no dia? Se tu chegar a ser prefeito. No da posse, eu não pensei nisso, cara. Mas eu vou pensar. Tem muitas músicas que eu acho que são apropriadas para o momento, mas eu te garanto que ela vai deixar uma marca incontestável na minha vida e na de muitas pessoas. Não, essa palavra eu não gosto. Indelével. Eu não gosto dessa palavra. Flavinho, olha só. A primeira pergunta que a gente quer te fazer. A gente não pode largar sem lembrar de que tu ainda é o vice-prefeito de Tramandaí. Até dezembro Até dezembro de 2024. Sim. 31 de dezembro de 2024. Sim. Tu és o vice-prefeito de Tramandaí. Sim. Na tua avaliação, tu acha que tu conseguiu alcançar os teus objetivos como vice-prefeito? Nenhum. No primeiro mandato, sim. No segundo, não. No segundo, eu não consegui sequer chegar perto deles, porque eu, particularmente, tinha um plano de dar continuidade ao trabalho que vinha fazendo à frente da Secretaria de Obras, por exemplo. Sim. Né? E nós fizemos muitos planos para que essas coisas acontecessem nesse segundo mandato. E elas, a partir do momento que tu tira o cara que está gerindo a pasta e que ele tem um planejamento para colocar outra pessoa que talvez não tenha o teu mesmo olhar, tu tem que inverter todo o planejamento. E todo esse processo tem muito custo, né? Ele custa para as pessoas, ele custa para a cidade e ele deixa um custo muito grande. A gente está vendo isso hoje. Nós estamos entrando no último ano sem ainda um acontecimento e uma realização nisso. E isso me deixou bastante frustrado nesse quesito. E eu queria, Flavinho, talvez tu até já tenha começado a responder, mas eu queria te perguntar o que tu acha que é o fator determinante que te impediu de alcançar esses objetivos, de conseguir propor para a cidade as coisas que tu tinha
na visão quando da segunda campanha, vamos dizer assim, que tu prometeu, né, compromissos que tu assumiu e que tu não conseguiu colocar em prática, pelo menos até agora? Hoje, nós estamos hoje 7, né? Hoje 7 de dezembro, eu posso te responder com total segurança e tranquilidade. Se a gente voltar no tempo, já estava escrito que eu não seria o candidato do governo. Se tu olhar hoje o que está acontecendo com o Flavinho, principalmente nesse último ano, as pessoas estão dizendo isso para mim nas ruas. E deve dizer isso para ti, deve dizer para o Daniel, deve dizer para o Renato e outros tantos, porque a gente ouve isso na rua. E isso justifica por si só o fato de não ter conseguido realizar principalmente as coisas que eu prometi. E que podem ser resolvidas. Elas podem ser resolvidas. Sim. Tanto que elas podem ser resolvidas que elas foram em 2018, 19 e 20 foram resolvidas. Problemas crônicos da cidade foram resolvidos nesse tempo, em que, pese, eu estava participativo. Né? Desculpa, tu acha que tu não ter conseguido alcançar esses objetivos, trabalhar da forma que tu planejou no final do primeiro mandato e na campanha, tu acha que tem alguma coisa a ver já com uma ideia que a atual gestão tinha de que tu não fosse a continuação do governo? Absoluta certeza. Que tu não fosse o candidato? Absoluta certeza. Hoje está posto. Tu acha então que de certa forma houve já uma poda do teu nome, da tua figura, das tuas ações? E isso logo, Alan, vai se configurar, e isso logo vai ser esclarecido. Porque na política, como em qualquer outro lugar, não existe segredo entre duas pessoas. Quanto mais em 4 ou 5. Quando tu bota 4 ou 5 pessoas numa sala para falar. Eu tenho comigo, né? Tu me convidar para uma reunião na tua casa, me serve uma janta e coisa. Se tu falar mal de alguém que eu goste, isso me faz mal. Eu consigo jantar, mas me faz mal isso. Que nós nos reunimos na casa do Daniel para falar mal do Renato. E o Renato é meu amigo. O Renato me ajudou, o Renato trabalhou, o Renato se dedicou, o Renato me salvou. E o cara está falando mal do Renato, de cara, eu me posiciono ou eu fico quieto. Ou eu me posiciono, ou eu fico quieto. O ficar quieto, às vezes, não é nem concordar. É simplesmente se abster. Porque o dono da casa vai ficar bravo comigo, porque ele me juntou aqui para falar mal do Renato. E eu vim na casa dele, comer o churrasco dele, tomar a cerveja dele, e eu vou contra a ideia dele e vou ficar quieto. Talvez lá na minha casa eu faça um churrasco e convide o Renato, porque lá na minha casa eu posso dizer isso. Não, eu posso lá na minha casa dizer que não. Claro. Isso vai aparecer. Isso vai ser objeto das discussões políticas. Por que não foi dada a oportunidade para o Flavinho no segundo mandato? E eu sou um cara muito tranquilo. Muito tranquilo. Eu sei quem eu sou. Isso é uma pergunta que eu te fiz, né? As pessoas perguntam, eu sei quem eu sou, eu sei de onde vim e eu sei para onde eu quero ir. E eu sei quem vai comigo. Eu sei também quem não vai. Mas eu sei quem vai comigo. Então, essas coisas, Alan, elas estavam certamente obscuras e elas começaram a aparecer. E isso fez por mais que se diga que não está preparado, que é louco, que é não sei o que, desculpa, elas podem acontecer das piores ou das melhores maneiras. Depende do jeito que tu as coloca. Né? Se é para um grupo, tu vai dizer uma coisa. Se é para outro grupo, tu vai dizer outra coisa. Aproveitando o teu gancho, Flavinho, essa separação que houve entre vocês, entre PP, PDT ou Flavinho e Galto, isso é uma coisa que fica muito ainda... Mas qual é? De que separação tu está falando? De que separação tu está falando? Essa ruptura que há entre vocês. Essa ruptura entre Flavinho e a administração. E é por isso que eu te digo. É PP, PDT, é Flavinho, Galto... Não, mas vamos pontuar. Quem é que rompeu com quem? A gente precisa entender isso. Quem é que rompeu com quem? Pois aí, essa é a pergunta. Quem rompeu? Houve ruptura? Mas só não vê quem não quer. E quem rompeu Flavinho. com quem? É notório. E quem rompeu com quem? Não, quem rompeu conosco, ainda colocado no negócio, foi o PP. O PP rompeu conosco faz bastante tempo. É só enxergar os postos da prefeitura, é só enxergar os Instagrams pessoais das pessoas que estão convivendo nesse assunto e vocês vão entender quem é que rompeu com quem. Eu, representando o PDT, né,
líder do partido que sou, juntamente com outras lideranças que temos, nós temos um contrato formalizado com a instituição PP. Não é com o Galto, não é com o Flavinho, não é com o Beltrano lá. Não, nós temos um contrato firmado institucional entre dois grandes partidos da cidade. Exato. Que a vida inteira foram contrárias às atitudes, os mandos, os governos do MDB. Foram esses, essa foi a junção dos dois partidos. Flavinho, e essa junção a gente acompanhou. E eu quero dizer, para finalizar, que este contrato, que é um contrato de trabalho pela comunidade, que é um contrato de trabalho a favor da comunidade Tramandaí, ele se encerra em 31 de dezembro de 2024. Nós teremos nesse ano de 2024 um pleito eleitoral, mas o contrato não se encerra. Sem dúvida. E quem vai encerrar esse contrato não será o PDT. Não será o PDT. Essa era a resposta que a gente estava procurando. Que é uma pergunta que as pessoas fazem, né, que se fazem na rua, e era o que a gente queria saber. E me diz uma coisa, em que momento essa ruptura começa? Por quê? O que acontece? Por quê? Tu consegue me dizer? Vou te fazer uma pergunta. Eu vou te entrevistar agora. Por que isso acontece? Por que essa ruptura acontece? Por quê? Alan, por que ela acontece? É uma boa pergunta. Por quê? Essa fórmula socrática de responder com uma pergunta interessante, mas Flavinho. Porque se eu não consigo responder, como é que tu vai responder? Tá, Flavinho, Não, mas, não sei, mas vamos voltar. Eu não estou envolvido nisso. Mas o processo a pergunta é a seguinte: aonde começa esse desgaste entre? Porque eu acho que ele começou, a meu juízo, comigo, ele começou no primeiro dia do governo da reeleição. Porque eu queria ter assumido uma pasta que não assumi para dar continuidade a um trabalho que estava planejado, e não fui. Ali já começamos a ter um problema. Claro. E tu acha que nesse momento o PP já tinha então a intenção de não cumprir aquilo que tu disse que eles haviam acordado? Alan, se tu tem um acordo contigo no primeiro dia tu não cumpre. Já é o primeiro ponto da poda. Já é o primeiro indício. Tirar a principal ferramenta que tu ia ter para trabalhar nesses 4 anos. Vamos lá, é um indício. Né? Nós, quando montamos o primeiro governo, nós botamos o Ciclano, o Beltrano, e tivemos vários problemas. Tivemos problemas de ordem administrativa e de gestão. Que mandou embora o fulano, mandou embora o Ciclano, mandou embora o Beltrano. Entendeu? Entendi. Aí no segundo mandato, cara, vocês viram que o Flavinho teve que fazer no segundo mandato para tirar uma diferença de mais de 1.500 votos em pesquisa. E quando eu digo Flavinho, eu digo o Flavinho e a turma do Flavinho. Porque nos últimos 15 dias quem estava era a turma do Flavinho. Não era o Flavinho sozinho. Eu não ganhei a eleição sozinho. Eu ganhei uma eleição com uma série de agentes. Porque se tivesse perdido a eleição, Alan, agora quem é que tinha perdido a eleição? Quem é, Daniel, que tinha perdido a eleição? Quem é que estava na linha de frente, dando a cara a tapa? Tentando buscar os votos. Indo na casa das pessoas, tentando reverter o voto. Houve a Covid do prefeito, né? Que ele teve... Naquele momento, tu assumiste a frente ali junto a tua turma, aí mesmo, isso é verdade. E agora me diz uma coisa, o PDT, como fica o PDT nessa história toda? Por exemplo, a gente sabe agora que o secretário Clayton saiu, né? Entregou sua carta de filiação, e há aí ideias de desembarque do PDT do governo. Como é que fica isso tudo? Como é que está essa saída do PDT do governo? Isso procede? Não procede? Eu vejo... Isso é evidente na rua. Sim. Né? A gente fez uma pergunta do porquê, a gente não sabe o porquê. Porque, na verdade, a gente sabe o porquê, né? Há uma substituição do PP que preferiu trazer para dentro da gestão, sua gestão, o PMDB, que foi a vida inteira contestado nas suas ações, na sua gestão da administração. Mas o oponente de agora é diferente da época, não é mais o Rapac. É? Não é? Não é mais isso. E aí tu traz para cá e bota aqueles caras que foram teus companheiros, os caras que te ajudaram. A questão do Cleito, pontual, vamos falar pontualmente sobre o Cleito. O Cleito já fez isso, né, no PT. Já fez isso no PT. E eu acho que é uma opção dele.
É uma opção dele. As pessoas têm a opção de sair do PDT para ir aonde quiser. Claro. Para onde quiser. Sair do PP, sair do PMDB. Isso é muito... Flavinho, se tu não for o candidato a prefeito pelo PDT, tu vai sair do PDT? Não. Eu não. O Alan até pode dizer isso de mim. Eu não saio. Quem é que vai ser o nosso candidato? Hélio de Camilles. Lembra disso, Alan? Claro. Nós não tínhamos candidato. E nós fomos forjar um candidato que queria levar o nome do PDT para uma eleição, que nunca deixamos de ter. O PDT sempre teve um candidato nas eleições de Tramandaí, diferentemente do PP e do PMDB, que se alternavam para saber quem é que é na cabeça e quem é que é de vice. Nós sempre tivemos. E nós criamos um problema interno no partido, que ainda o Osmani ainda era o nosso líder, mas numa reunião o Osmani não quis ser o candidato. E nós tivemos que arrumar um candidato para ser. E fomos para a luta. Perdemos, mas perdemos. Perder a eleição é do jogo. Claro. Mas tu vai ver no outro dia eu atravessar a rua e olhar para ti de cabeça erguida. Ô, parabéns, perdi. Lá do outro lado vai estar alguém que vai estar de cabeça baixa. Eu ganhei, mas não foi do jeito que eu queria ganhar. Comigo isso não funciona. Comigo não funciona. E eu não vou abandonar meu partido sob hipótese nenhuma. Eu vou ser candidato, independentemente dos obstáculos que nós teremos. Eu vou representar o meu partido, eu quero representar a minha gente e quero mostrar para a minha gente o que o Flavinho tem de diferente disso que estão pintando na tela. Sim. E que ainda vão pintar, né? Louco, desvairado, roqueiro, um cara que promete e não cumpre. Então essas coisas todas que as pessoas dizem do Flavinho só vão saber mesmo quando eu tiver a possibilidade de mostrar para as pessoas que tudo aquilo que eu prometo dá para fazer. Ou pelo menos tentar fazer. E me diz uma coisa, qual é o curso que o PDT agora vai tomar daqui para diante? A gente sabe agora tem o tal do dia 12 do 12, né? Vamos fazer uma festa de encerramento do ano, né? Uhum. Uma festa lá no Jeep Club. E nós convidamos os nossos simpatizantes, os nossos deputados, os nossos vereadores, aqueles que gostam do partido, muita gente antiga, a gente já resgatou ela, nas pessoas que estão felizes por estarem voltando ao PDT por conta de várias questões, né? Enfim, a gente vai fazer uma grande festa lá. E o destino do PDT é um só. Ó, God. Vou usar mais um para te usar nas tuas redes sociais. Destino do PDT, ó. A brincar um pouco, ele gosta de brincadeira. Ele me atormenta bastante, mas eu adoro, né? Porque essas tormentas acabam fazendo com que a política seja mais leve, né? Claro. Então, esse vai ser o destino do PDT. Vai alçar outros voos, agora com uma candidatura própria, né? Estamos tentando conversar com as outras lideranças para que se encaixem nesse processo, né? Outros parceiros nossos para se encaixar nesse projeto que a gente tem para a cidade. Que não é um projeto estudado, não é um projeto de ouvir, não é um projeto... Não, eu estou extremamente preparado para ser prefeito dessa cidade. E se eu não estivesse preparado, jamais colocaria meu nome à disposição da nossa Tramandaí para que ela cobre, para que ela diga, cara, tem gente que vai sair daqui Tramandaí e ela não vai poder atravessar a rua, que vai deixar um legado muito negativo para a cidade. Mas eu quero ser testado. Eu quero passar por essa aprovação aqui em Tramandaí e espero que o povo de Tramandaí entenda isso. Já te dou a palavra, Alan. Deixa eu fazer uma pergunta antes, por favor. Essa é uma pergunta que a gente que está na rua, que ouve as pessoas, que conversa, tudo isso, ok. Como a gente dissocia o Flavinho, vice-prefeito, aí indo para 7 anos da administração, uma administração que agora tu está te colocando contra, né? Mas tu faz parte dessa administração, tu ajudou a construir essa administração. Como é que tu vai fazer? A reeleger, sim, ajudou a reeleger, fez a reeleição, enfim, como é que tu vai te colocar frente a isso agora? Porque as pessoas, Flavinho é o vice-prefeito. Vou te fazer uma pergunta, tu como cidadão, tu acha que eu fiz bem em reeleger essa gestão? Naquele momento? Não, agora. Estou te perguntando isso como cidadão Tramandaí. Eu acho que naquele momento, quando a gente fez, sim. E agora?
Difícil tudo que tu tá vendo. Me abstenho de responder como prerrogativa. Como é bom, né? Prerrogativa do âncora. O cara vem aqui para ser entrevistado e acaba entrevistando. Né? Prerrogativa do âncora. Me abstenho a resposta. Entendeu? Mas a pergunta é essa: como é que tu vai dissociar? Porque tu faz parte desse meu. É assim, muito fácil. É o vice-prefeito de Tramandaí. É muito fácil. Contra o atual vice-prefeito, candidato a prefeito, contra a administração que ele participou durante 7 anos. Isso. Como é que tu dissocia isso? Como é que tu explica isso pro eleitor que tá na... Não, mas para um pouquinho. O Flavinho era do time. E agora tá jogando contra o time? Não, mas que time? Não, o time da administração, da atual administração. Eu vou te responder simples, com uma coisa muito simples. A gente vai mostrar no devido certo que as pastas que foram ocupadas pelo PDT, por secretários do PDT, foram pastas muito importantes para a administração. E isso eu não me arrependo. Eu não me arrependo. Se tu perguntar, tu te arrepende em algum momento? Eu digo, neste quesito não me arrependo. Eu não me arrependo de ter pegado uma pasta e ter colocado numa pasta que nem o meio... Eu não, o prefeito. Sim. No meio ambiente, ter escolhido a Dalma como uma secretária do meio ambiente, que trabalha incansavelmente para transformar uma pasta que era um nada numa pasta de destaque. Eu não me arrependo de, por exemplo, ter colocado numa pasta da indústria e comércio o Guto Machado, que fez um trabalho incrível na pasta. O Marcelo, que recuperou, apesar de ter ido embora agora, né? O Marcelo, não precisa mais de ti. Foi assim. E o Marcelo ter feito a maior arrecadação de todos os tempos do município de Tramandaí foi na gestão dele, na pasta dele. Tá, mas por que nós estamos nesse buraco? Bom, nós vamos ficar aqui 3 dias conversando sobre isso. Então eu não me arrependo. Tu tá me provocando com as perguntas. Eu não me arrependo disso, mas tentando tirar essa questão, eu vou mostrar isso na conversa. Eu vou dizer, olha, nós poderíamos ter feito isto, nós poderíamos ter usado recursos para isto, e fizemos isto, que é bom, e nós deixamos de fazer isto, e fizemos isto equivocadamente. Porque isso até é um direito teu, como cidadão. As pessoas, como cidadão. As pessoas me ligam, porque eu atendo. Eu passei 7 anos, vou para o 8º, atendendo no meu gabinete as pessoas que chegam lá para ser atendidas. Às vezes as pessoas querem só um abraço. Como é que está um abraço? Isso é um cúmulo. É um cúmulo tu não receber as pessoas, não atender as pessoas. E é esse formato que eu vou usar para dizer para as pessoas como está, o que foi feito e quem eu fui durante esse período. Isso já está acontecendo, Daniel. É porque, na verdade, são perguntas que as pessoas se fazem e a gente ouve na rua, porque é isso, né? Acontece, já aconteceu em outras administrações, vice-prefeito concorrer contra o prefeito ou contra o candidato a prefeito, né? O Osmani é um caso. O Osmani é um caso, e tantos outros. É um caso bom de ser lembrado, porque até se elegeu nela. Eu acho que não é bom de a diferença... O Osmani saiu, foi saído, né? E foi quando o candidato se elegeu. É que a diferença, repete, a diferença, Flavinho, eu acho que também vai ajudar na pergunta do Daniel, é que no caso do Osmani, foi muito logo após a eleição, ele já teve uma ruptura, ele já se colocou, né, como tu mesmo diz, ele já foi saído muito antes, então ele já se colocou como candidato de oposição natural. Faltava 1 ano e meio para isso. Natural. Faltava 1 ano e meio. Mas no teu caso, porque se a gente voltar lá atrás, essa união do PP e do PDT não começa contigo, começa ainda com o Osmani e o Galto de vice. Né? Na gestão ainda do Anderson. Isso, na gestão do Anderson, para a eleição de 2012, né, que tu te elegeu o vereador. E infelizmente, né, eu acredito que aquela chapa teria se mantido se nós não tivéssemos tido a infelicidade de perder o Osmani, né, naquele período. E em seguida perdeu o Porto também, né? O Porto também, o Porto poderia ter sido, ou o PDT poderia ter tido uma chapa única contigo e com o Porto, claro. Potencial havia, e daí começa, aí que eu quero entrar no ponto, aí começa uma questão que nessa união que já existia entre PP e PDT, é muito firmado na questão da palavra, do dei minha palavra. Por exemplo, eu via em ti naquela época condições de ser candidato a prefeito já ali, porque o Galto,
ele vinha de 4 anos sem mandato, Sim. de uma derrota nas urnas, e tu era presidente da Câmara, vereador eleito, né? Isso dividia as pessoas, né? Uns viam que tu tinha mais condições de ser o cabeça, e outros viam o Galto, e tinha também a questão da custódia, a gente sabe como aconteceu. E tu chegou a falar em determinado momento que iria ser vice do Galto porque havia dado a palavra para ele, e que tu ia honrar essa palavra, então tu iria com ele, iria esperar, e depois de 4 ou 8 anos seria a tua vez. Então eu queria perguntar, como é a tua relação com o prefeito Galto nesse momento? O que ele te diz? Tu chegou a perguntar para ele? Por quê? Porque a gente não vai tirar do prefeito o tamanho que tem dentro do partido e da administração, né? E como ele se posicionou? Como ele se posicionou para... Olha, Alan, para que houvesse essa poda, vou usar novamente a palavra, essa poda do teu caminho. Eu e o Galto temos uma relação muito tranquila, até porque eu sou um cara muito tranquilo e o Galto também é um cara muito tranquilo. Nós temos uma relação de amizade, nós temos uma relação que não é uma relação política, certo? Na relação política nós não falamos sobre isso, até agora. Até eu vim para cá um pouquinho, não falamos isso. E eu deixei essas questões institucionais serem feitas pelo presidente, que antes era o Cláudio e agora o Guto. E nós não conseguimos com nenhum nem com outro essa relação institucionalizada. Porque já existia por parte do PP, institucionalmente, um acordo com o PMDB. E o Galto, eu vou falar aqui o que me falaram, não foi o Galto que me falou. Então, prefeito, se por acaso eu estiver equivocado, o senhor me perdoe, mas é a palavra que chegou em mim. Que o Galto deixou para que o partido resolvesse essas questões, e não ele. Aqui em Imbé, há muito tempo atrás, foi feito isso também. Eu vou deixar o partido resolver, e acabaram com o partido. Porque eu acho que tu tem que te posicionar. Cara, eu me posicionei, Alan, quando lá na primeira campanha era para ser o Galto, porque as pessoas vieram no meu escritório ali, onde eu tinha o seguro ali, onde hoje é a saída do Fabrício, sim, numa loja do Júnior Cecim. Inclusive o Júnior foi, o Júnior, o Custódio, o Anderson não, o Joel, todo mundo foi lá, que eu já tinha acertado a conta com o Galto ser candidato, que queriam que eu fosse o candidato. E eu disse, cara, eu já dei a palavra para o Galto, eu já dei a palavra para o Anderson e está feito. Mas eu não tenho problema. Nós botamos um outro que não seja eu. Não, mas o nome é tu, não, mas eu não vou. A menos que a gente diz a palavra. Nós fizemos neste mandato, no primeiro mandato, depois disso, uma pesquisa entre eu, o Galto e a Custódia, para saber quem dos três estava melhor colocado para ir primeiro e segundo, para não perder e ganhar e fazer um frentão, que era o que precisava ser feito. Apareceu o Galto em primeiro, com 17, a Custódia com 11, Flavinho com 9. Galto e Custódia. A Custódia abriu mão do direito de ser vice-prefeita para o Flavinho. E eu devo à Custódia o fato de ser prefeito, de ser vice-prefeito hoje. Isso eu digo em todas as vezes, assim como eu digo para o Jorge Dávila, um beijo, Jorge Dávila, que o Flavinho, corretor de imóveis, deve muito ao Jorge Dávila, que foi quem foi na minha casa, quando eu estava desempregado, ofereceu uma oportunidade a ela para trabalhar com ele. De tantas imobiliárias que eu entremandei, foi o único que foi na minha casa, me ofereceu uma oportunidade, e eu sou esse corretor de imóveis hoje, com 30 anos de profissão, na minha Tramandaí. Então, Alan, o Flavinho é um cara grato, o Flavinho é um cara que considera as pessoas das suas relações gratas, e eu faço muita bobagem, e às vezes cometo muitos equívocos, nós já conversamos sobre isso, com o Chocolate, com outros tantos, porque às vezes a gente... algumas pessoas acham que a gente esquece por vontade própria. No meu caso não é assim, eu esqueço porque eu sou meio esquecido mesmo, e precisa ser lembrado. Mas imediatamente eu sou um cara que passa uma borracha em cima disso. Me perdoa, vamos fazer de novo, vamos arrancar do zero, vamos para frente, vamos... Esse é o Flavinho. E aproveitando esse gancho, já que a tua relação com o prefeito Galto, ela é boa, nunca passou pela cabeça uma conversa entre vocês dois? Não, eu acho que ela vai ter que acontecer. Porque ela vai ter que acontecer. Se a ruptura é institucional, ou seja, a ruptura ela me parece não ser pessoal, ela parece ser institucional. Ela é institucional. É institucional. É PP, PDT, não Galto e Flavinho. Essa foi aquela pergunta que eu te fiz. Por isso que eu te coloquei. Essa conversa com o prefeito Galto pode acontecer ainda? Irá acontecer? Deverá acontecer. Deverá, com certeza. Eu e ele vamos ter que sentar para
botar um pano quente nisso e resolver essas questões que já estão definidas. Nós vamos só... Eu ia perguntar agora, esse caminho é sem volta? Essa ruptura? Eu acho que sim. Porque a gente sabe que no PP, né, um grande partido da nossa cidade, grandes lideranças, também há uma divisão com relação a essa pré-decisão, porque hoje tudo é pré. Sim. Essa pré-decisão tomada, né, até mesmo numa pré-aliança que há entre PP e MDB, a gente sabe que há divisão de pensamento nas lideranças dos dois partidos. Né? Então a gente sabe que o PP ainda fica dividido. Só para aqueles que têm vergonha. Bom, essa não é para nós, né? Prerrogativa essa do âncora. Continua. Prerrogativa. Isso. Mas... Porque dizem o seguinte, Alan, que na política vale tudo. Na minha, não. Concordo. Nisso eu concordo contigo. Na minha, não. Aí a gente abre mão da prerrogativa. Daí tu sim, tem daí que concordamos. tu tem que aprender, uma das coisas que tu tem que aprender é que na política vale tudo, de hoje para amanhã não vale. Não. Cara, comigo não. Posso te fazer uma pergunta? Um adendo? Tu é um Eu vou te fazer uma. Eu vou responder. Cara, essa pergunta aqui eu botei aqui em vermelho, negrito, aqui, botei aqui em amarelo para te fazer. Jesus do céu. Se o PP tivesse mantido a palavra, tu estarias concorrendo com eles, sim ou não? Depende. Acho que isso foi esse talvez tenha sido um dos problemas da nossa ruptura também. Que ela foi institucionalizada. E aí se levava, né? O que um quer, o que o outro quer, quem é que tu quer, saber como é que isso começou. Isso começou lá em janeiro de 2021. Janeiro de 2021. Quando essas coisas já começaram. Porque tu tem não é que tem as preferências, é que tu enxerga o cenário político, né? De quem é que vai se despontar, quem é que não vai se despontar, quem quer fazer o quê. Tem muita coisa que eu poderei voltar aqui num podcast depois talvez como candidato, para que a gente fale essas coisas abertamente, porque hoje pode parecer meio demagogo, pode parecer meio, meio interesseiro. E a gente veio aqui fazer um podcast, o primeiro, como eu digo, é sempre o primeiro. Primeiro. Né? E a gente veio aqui hoje, despido de qualquer vaidade, e tu sabe que eu não tenho medo, que nem que eu digo, não vai ter resposta, pergunta sem resposta, eu respondo todas elas sem problema. Não me escondo e falo isso. Então, teve situações óbvias de que como é que vai manter? Mas a minha pergunta para ti agora é o seguinte: esse foi o fator determinante para que nós não fizéssemos o acordo, para que nós não cumpríssemos os acordos, o que o Flavinho quer e o que o Flavinho não quer? Porque é institucional. É entre os dois partidos. O PP poderia ter dito o seguinte: nós não queremos Flavinho. E o PDT pode dizer o seguinte: nós não queremos o Galto, nós não queremos o João, nós não queremos o Pedro, nós queremos fulano. Isso não aconteceu. Ou seja, não chegou nem a ver, nem a se abrir uma negociação. Não. Mas volta a pergunta. Se o Flavinho fosse cabeça de chapa com o vice do PP, tu irias? Eu te diria que Deus hoje está falando por mim. Hoje Deus fala por mim. Porque foi Ele, é tudo por Ele, né, cara? As pessoas dizem assim: é muito bacana botar Deus no meio dessa conversa. E eu digo: cara, não tem coisa que aconteça na minha vida que não seja por Ele. Ele está enxergando. Ele está enxergando. Então eu vou te fazer uma pergunta. Só eu sei. Bem pontual. Só eu sei o que eu estou passando. Talvez as pessoas façam na rua, e eu não estou aqui com esse ar de vítima. Eu não sou vítima. Nem vou sobrar de vítima. Tem uma música que eu adoro do Lulu Santos, né? Eu não pedi para nascer, eu não nasci para perder. Não vou sobrar de vítima das circunstâncias. Essa frase de Lulu Santos é magnífica. Fantástica. A música é um estouro. Talvez eu cante essa. Essa é boa, hein? Essa é boa. Essa é boa. É boa, não. É boa. Essa é maravilhosa. Pelo menos isso a gente concorda, então. Tá, mas em música a gente pode concordar. Ouvindo os teus relatos e fazendo uma pergunta pontual, tu tem que responder. Tu acha que... O cara já me deu uma facada. Não, essa tu vai ter que responder. Renato, posso... Aqui o engraçado é que vocês tinham que fazer alguma coisa no podcast que nem tem no Caldeirão do Hulk,
que tinha que ter 3 coisas aqui. Ajuda dos universitários, né? Meio a meio e ajuda das cartas. Porque, cara, deixar a gente nessa saia justa aqui é brabo, cara. Tu acha, nessa situação que se colocou, nessa ruptura que tu fala, tu acha que o PP, por não apoiar, não cumprir com esse caminho natural que seria a tua candidatura a prefeito como vice do PP, tu acha que eles te impuseram um castigo ou, na verdade, te ajudaram? Por não cumprir contigo e te deixar seguir o caminho. Eu vou te responder com a resposta que eu disse para ele. Deus acabou de me responder isso. Não, mas eu quero saber o que tu acha. Não. Cara. Não. Se foi Deus que te ajudou nessa, mas eu quero que tu diga. Tu acha que isso foi um empurrão, uma ajuda que o PP te dá? Ou é um castigo? Não, isso não é castigo e nem ajuda. Isso nós vamos saber na urna. Nós vamos saber na urna. Mas como tu te sente? Hoje? Com relação a isso. Cara, eu tenho muito sentimento nisso, Alan. Tem muito sentimento, né? Eu digo para todo mundo, os caras, não sei o que. Tu vai para casa no chuveiro e chora quietinho, e aí tu chora embaixo do chuveiro. Porque às vezes tua mulher tá escovando os dentes e ela não quer te ver chorar. Então se eu estiver chorando naquele momento embaixo do chuveiro, eu choro comigo. Só eu sei, como eu disse, o que a gente está passando familiarmente também, na família. Porque tu não pensa que essas coisas não afetam todo mundo na tua volta. Mas, sim. Não, elas afetam. Com certeza. Mas tu sabe por que elas afetam, Alan? Porque os teus filhos, que tu diz que adora a minha mulher. O teu filho que diz que adora a minha mulher. É verdade. Outro universo de crianças que adora a Andréa. Eu quero te mandar um beijo, amor. Tu sabe que tu é a minha vida e a gente vai viver muito tempo disso. E eu sei que tudo que está acontecendo não é pela vontade dela. Porque se fosse por ela, eu já estaria fora desse processo. Porque tu abandonar a tua família em determinados momentos, Alan, para trabalhar para os outros, como meu pai fez a vida inteira, como minha mãe faz ainda hoje, e tu conhece isso. Claro. Tu é do Lions, tu sabe como é que funciona a dona Yara. E o meu pai, quando tinha forças para fazer isso, e no velório do meu pai, eu vi tanta gente vir agradecer a gente pelo que o pai fazia, Renato, pelo que o pai era. Então isso, cara, não tem. E o meu sentimento são os mais variados. É o de traição, é o de dor, é o de saber que, porra, cara, o pior sentimento do mundo é o de negação. O Alan não serve para nada. O Daniel não presta. O Daniel não é. O Renato não vai ser. Quando na realidade o Alan estava ali. Não tem pior sentimento do que esse. E o pior sentimento ainda é que essa coisa vem de alguém que não pode apontar para ninguém. Não pode apontar para ninguém. O mundo já não é mais naquele mundo em que as pessoas achacam as pessoas. E as pessoas acham que isso é bacana. E ficam concordando com isso. Elas não concordam com isso. Elas nem aceitam. Elas se submetem. Mas não aceitam. Porque elas te ligam. Lembra daquela história que eu contei lá na casa que nós convidaram para falar mal do Renato? Uhum. É exatamente isso, Alan. É exatamente isso que acontece. É por isso que eu acho que Deus está preparando um caminho bacana para mim. E o caminho bacana para mim talvez nem seja ganhar uma futura eleição. Talvez seja me tirar dela. Daniel. Pode ser. Mas pode não ser. Pode. E aí é o seguinte, eu vou fazer o que eu sempre fiz nas 2 eleições e na minha eleição de vereador. Nela, resgatando meus amigos que eu perdi nesse caminho, porque às vezes, eu me lembro do Tchone, Alan, nós falávamos sobre isso uma época, lembra? Que a gente dizia que o Tchone mudou muito quando virou político. O Flavinho mudou muito quando virou político, deu as costas para os seus amigos, não sei o quê. E no outro lado da mesa, eu interpretava isso com o Tchone, e eu defendia o Tchone, porque eu dizia assim, cara, é falta de tempo, é muita coisa. E no lado de cada mesa eu via que isso realmente acontecia. Mas não pode ser só isso, Alan. A gente precisa olhar para a tua família, a gente precisa olhar para os teus amigos, para a família dos teus amigos. Porque na realidade são eles que são os caras que te sustentam, são eles que te levam. Família. É verdade. Tem muita gente que não sabe o que é isso. Família. É verdade. Tem uns comentários aqui bem legais, viu?
A Dalma te mandando um abraço, uma ótima noite a todos. Um abraço carinhoso ao Flavinho, ao meu líder Flavinho Corso. Flavinho, hoje vice-prefeito, amanhã nosso prefeito, do Edson Rosa da Silveira. Ah, o Edinho, boa. Grande Flavinho, Eric Sutil, precisamos de um prefeito como você, cara humano, de caráter humilde, forte abraço. Obrigado. Parabéns pela iniciativa, saudações do futuro prefeito de Tramandaí. Obrigado. Joyce Helena, grande Flavinho, e assim vamos. Marilda Steinertz, te acompanhei uma noite com a tua família na festa do peixe e vi quantas pessoas te pararam para abraçar. Esse teu jeito simples faz a diferença, será nosso prefeito. Cara, olha aqui, tem coisa assim, vai representar as nossas crianças autistas. Vou. Atendi todas elas agora, quando ninguém quis falar com as mães e com os pais dos autistas, né, que estavam tentando um contato com o prefeito sobre isso. Não é de se entender. A gente precisa resolver problemas. Mas para resolver os problemas, a gente precisa entender dos problemas e chamar as pessoas para pelo menos dizer, olha, cara, Alan, eu não consigo te pagar, mas nossa situação é esta, tu consegue me ajudar? De cara, eu preciso pagar minhas contas. Eu até usei uma brincadeira hoje lá, como é que se paga a conta, explicando lá como é que se faz para pagar a conta. Tu tem um bolo de conta e tu tem um monte de gente para receber. Tem mais bolo ainda de pagamento. Então tu escolhe aqui e vai dividindo os pagamentos para dar um pouquinho para cada um, para diminuir aquela pilha. Então às vezes tu pega uma pilha de um monte de pequenininho que fala mal de ti e paga todos os pequenininhos. E tira um pouquinho do grande, primeiro conversa com o grande. Cara, eu tenho que tirar um dinheirinho teu aqui, a metade, para pagar os pequenininhos. Porque o grande vai entender isso, tu conversar com ele. Então a gente dá umas ajudas nessas coisas. E as pessoas podem achar que é demagogia, para quem me entende, não é. É o jeito de fazer. O jeito de fazer. Então, cara... Não é o que, né, Flavinho? Aí eu fui lá e recebi, cara, é uma tristeza. É uma tristeza. Eu que tenho, graças a Deus, uma família em que as minhas filhas são um pouquinho doidinhas, a Bela é um pouco doida dela. A Gabi é maravilhosa, eu tenho filhas maravilhosas. Mas quem tem no seu interior, no âmago da família, uma criança especial, um autista, aquele que precisa de atendimento, e aí tu interrompe o atendimento e passa para ele lá agora, e ele tinha um processo de adaptação que eu não entendia. Eu digo, mas não pode ser assim, cara. Não pode ser assim. As mães choravam. E eu me solidarizei com aquilo, e eu sabia que eu podia fazer alguma coisa, e ao mesmo tempo não podia. Porque se eu quero fazer, não posso. Se eu sei fazer, não deixo. Então, cara, sabe? Aí, mas serviu para dar um chacoalho, aí, vamos ter que pagar, vamos ter que resolver. Foi pago um pouquinho agora. Porque, cara, tem que atender. Essas educadoras são... Eu sou professor, sabe disso, eu sou educador, e a gente trabalha, e esse pessoal que trabalha principalmente com o pessoal das necessidades especiais precisa ser muito bem ouvido. Eu vou te passar uma pergunta do nosso amigo Mano Changes. O Mano, grande Mano. Um abraço ao Anderson Borba. Mano Borba. Boa noite, Flavinho. Na tua opinião, o PDT enfraquece com a saída do partido do governo? Perde candidatos? Abraço para nós todos. Um abraço, Mano. Obrigado. Não perde? Não. Acho que não. Eu não posso dizer isso de hipótese nenhuma. O PDT é, juntamente com o PP e com o PMDB, uma das 3 grandes potências políticas da nossa Tramandaí. Grande. É um grande partido, porque eu tenho um orgulho maravilhoso de pertencer. Nós fizemos agora um número de vereadores, fizemos 3 vereadores, porque nós não estávamos chancelados com o 12 na frente. Quem é que pode dizer que agora com o 12 chancelado anualmente o número de vereadores? E quem é que me disse que estamos perdendo gente? Muito pelo contrário, eu estou ganhando gente. As pessoas estão sentindo dessa atitude, e não é uma atitude de, coitado do PDT, estão tentando fazer isso com a gente. Mas não é. Não é, coitado. Não é culpa do PDT o que está acontecendo. Sim. Não vão imputar para a gente essa culpa, porque não é. O Alan disse, estão revoltados do lado de lá, estão revoltados do lado de lá, vai ter que estar. A vida inteira não teve um plano. Teve um plano para um não querer estar com o outro, e agora do nada apareceu um David Copperfield. Veio aqui para juntar o... Cara, tu já imaginou
os dois times de futebol, o Grêmio e o Inter, se juntar para jogar um campeonato? É complicado. É ou não é? Vai. E aí, como é que tu vai dizer para metade do teu time do Grêmio que ele tem que ficar fora? E para metade do time do Inter que ele tem que ficar fora? Ó, tu vai ficar no banco de reserva. Tu vai jogar hoje. Tu vai ficar fora. Não estamos tão. Mas fica aí. Fica aí que daqui a pouco a gente pega. Não, o cara não tem. Então não é projeto de governo, não é projeto para a cidade, não é um projeto de cidade, não. É um projeto pessoalista. É um projeto carguista. É um projeto de espaço. É um projeto de uso da máquina pública. E eu não quero mais falar sobre isso. Então vamos fazer o seguinte, vamos deixar o Não, passado eu choro. agora. Não chora. Ah, senão Eu não choro, Vamos rapaz. começar aqui. Pra Eu quem não mentiu, choro, rapaz. finge que perdoou. Ah, legal. Vamos tentar falar de aí. futuro. Vamos falar de futuro. começar a falar agora partido. do É Flavinho o coração partido. o Flavinho pré-candidato. Pré-candidato. Já falamos com o Flavinho vice-prefeito e toda a Isso, situação agora vamos falar com que o pré. envolve, né? Na relação com o prefeito, com o partido do prefeito. Então vamos tentar agora ir adiante. A Né? gente exauriu bastante as nossas dúvidas, Eu né? acho Acho que que a sim, gente acho que sim. o povo que está nos Vocês estão assistindo satisfeitos? aí, Vocês estão satisfeitos? Sim, sim. satisfeitíssimo. Eu Tudo que a gente- eu só é não isso aí. sei se a gente Muito conseguiu extrair a data de saída do PDT do governo. Isso a gente não. 31 de dezembro de 2024. 12/12, então não 12/12. esperamos nada de surpreendente. 12 de 2012 era o fim do mundo. Foi. Ah, era o fim do mundo. Eu tava lá nesse dia. quando tu tava lá. Cara, eu vou. Juntei a minha família em casa para uma última janta. Vai que, né? Vai que. Né? Cara, me diz uma coisa. A gente tá ouvindo muito aí sobre a questão da tua aproximação com o Geraldo. Essa aproximação, como é que tá? Em que pé tá? Como é que tá essa conversa de vocês? O que tu acha? Eu acho bem. Existe uma aproximação minha do Geraldo, assim como existe uma aproximação do outro lado do Claudio Miro. E Juarez? Com o Juarez. Então existe uma aproximação. Nós estamos conversando com. Não é só com o Geraldo. Eu falei isso, né? Nós estamos conversando com muita gente. Nós fizemos uma fotografia, o Alan, inclusive, participou do registro fotográfico, que foi A bomba que caiu em Tramandaí. Não, parece que não. Cara, é o seguinte: tu não pode fazer nada. Eu não fui convidado. Tu pra não essa pode janta. tirar fotografia com ninguém, mas nós podemos tirar foto com todo mundo. Nós podemos mostrar para todo mundo como é que nós estamos. Tu não. E eu fui convidado para ir no mesmo local que o Alan. Nós fomos convidados para ir na casa de alguém que fez uma janta. Era uma janta de. É tipo uma confraria. Né? E nós chegamos lá, eu cheguei lá, pô, Valdir, PL, cheguei lá, o Tchone, PT, PDT. Mas cheguei lá, tinha um outro do PT, tinha um outro do PSDB, tinha um outro do PDT, tinha um outro do Podemos, tinha o União Brasil, tinha um PSDB, PSB, PSD. E eu digo, vai virar uma reunião, uma confraria política. É? E foi o que aconteceu. Uma pena que tu não foi, cara. Não fui convidado. É uma pena. Não me chamaram. É uma pena. Não me convidaram. O teu partido estava lá. Eu saberia. Fiquei. E na realidade talvez tu não tenha sido chamado porque o anfitrião da casa que nos chamou, talvez não tivesse teu contato. Pode ser. Não tinha relação contigo, como tinha relação com os outros, né? Eu fui convidado para estar lá e eu até me surpreendi porque quando eu fui convidado para estar lá, o Guto também foi, o Cláudio também foi, o Bisol também foi. O Bisol tinha um jogo do Inter no mesmo dia, lembra? Que depois veio para cá do jogo, foi para lá, chegou atrasado. O Guto não estava aí, estava viajando, estava fora, estava em Santa Catarina. E disse, cara, vamos lá, se eu tivesse aí, eu teria, porque o Guto não foi, porque não estava aí. E as pessoas que estavam lá estavam numa confraria, jantamos, tomamos uma água, tomamos um refrigerante, uns tomaram um chopp, e cada um começou a falar sobre as suas expectativas, né? O que queriam na vida, coisa e tal, não sei o quê. E eu fiquei lisonjeado lá, Alan, tu participou disso lá, porque todos, com exceção do Valdir, disse que eu seria uma unanimidade entre todos que estavam lá para ser um candidato ao prefeito da cidade. Todos que estavam lá. O Valdir tem um pensamento dele, do partido dele, que eu entendo e eu respeito, né? O PDT e o PL têm coisas antagônicas que ainda precisam ser resolvidas. Lá naquele dia eu disse, nós precisamos, quando começou essa confusão, o Alan lembra disso, né? Eu disse, cara, só um pouquinho. Eu não vim aqui para isso.
para brigar, para saber quem é que é mais bonito, quem é que é mais feio, quem é que é mais amigo do Lula, ou quem é mais amigo do Bolsonaro. Não vem aqui para isso. Eu saí da minha casa porque me disseram que vinha aqui, uma confraria, que a gente ia se divertir, ia contar. Se for isso, eu estou fora. Aí então, se nós estamos aqui para o bem da cidade, vamos construir alguma coisa para o bem da cidade. Que não seja pessoalista, que não seja carguista e que não seja pelo poder. Aí, lá no federal, eles têm os problemas deles? Tem. No estadual tem os problemas deles? Tem. Né? Inclusive, o nosso vice-governador não foi apoiado pelo governo aqui de Tramandaí, foi apoiado pelo PDT. Verdade. Quem apoiou o governador, o vice-governador de Tramandaí foi o PDT. É bom que se diga isso para lembrar as pessoas às vezes esquecem. Todo mundo foi para a rua. Não, quem apoiou, Eduardo Leite, Gabriel Souza, em Tramandaí, chama-se Guto da Visual, Flavinho Corso, Cláudio Pereira, José Olavo Bisol e todo o PDT. O resto apoiaram o outro candidato. Então não vem com essa chorumela para cá, que não sei o quê, para justificar alguma coisa, que eu sou mais daqui do que de lá, sou mais para lá, mais para cá. Aqui em Tramandaí, ou nós nos juntamos todo mundo para reorganizar a cidade, recuperar a cidade, devolver a cidade. Nós fomos a praia que menos cresceu, agora vocês viram na RBS agora. Sim. Nós perdemos a cidreira. Sim. Vocês enxergaram isso? É, não é? Renato. Mas tá evidente, né? O Renato deu até uma risada ali, não se conteve ali na direção aí. Mas os caras dizem assim, né? O cara, a capital das praias, mas tu tá ajudando para isso. Eu juro que eu estou tentando ajudar para isso. E aí me vem a seguinte pergunta. Vamos supor, daqui a pouco mais de um ano e uns dias, Flavinho eleito prefeito de Tramandaí. Tá? Isso é uma previsão? É uma antecipação da mãe de Ná? Não, é uma situação hipotética para chegar na pergunta que eu quero. Ele tá fazendo as coisas, eu tô. Sabe que, né? Deus, por favor, olha para esse rapaz aqui. Iluminado aqui eu sou. Bate a luz aqui e ilumina, né? Mas, eleito Flavinho Corso, prefeito de Tramandaí. Sim. Quais são as tuas prioridades para fazer com que Tramandaí volte a ocupar o lugar que nunca deveria ter deixado? Que nem disse o Renato, o Grêmio está onde deveria estar, na Libertadores, na primeira divisão. Tramandaí. Tia, se tem alguém que está preparado para exercer esse cargo, sou eu. Da garantia sou eu. Da garantia sou eu. Brincadeiras à parte, eu estou preparado para isso. E tu não vai tirar nada de mim aqui. Nada. Porque eu não vou dar munição nenhuma, que está evidente na frente de todo mundo. Tu não precisa ouvir as pessoas para dizer o que tu vai falar. Eu quero ouvir o fulano. Claro que precisa ouvir, mas quem ouve sou eu. Quem recebe sou eu. Quem escuta sou eu. Quem ouve a lamúria sou eu. O choro sou eu. E eu, de tanto ouvir a lamúria e o choro que uns não querem ouvir, eu sei o que fazer. Porque fazer, eu dizia assim, nós vamos fazer diferente. E fazer diferente é fazer com a nossa gente. Eu usei isso na campanha. Lembra, Alan? Nós não fizemos nem diferente e nem com a nossa gente. Mas a gente vai fazer diferente com a nossa gente. Eu prometo isso. Que nós vamos fazer diferente com a gente. E eu não preciso ouvir ninguém para isso. Está posto. O que tu vai fazer para a recuperação fiscal do município que está todo endividado? Nós pegamos 25 milhões para fazer o que nós precisávamos fazer em Tramandaí. Nós estamos fazendo certo? Estou te fazendo uma pergunta como cidadão, me responde como cidadão. Nós estamos fazendo certo? Eu te devolvo a pergunta. Estamos fazendo certo? Não, eu que te perguntei. Não, mas eu quero te fazer perguntar para o Daniel, então, já que tu não me respondeu. Nós estamos fazendo certo? Tu não vai dizer, porque vocês me disseram que não vão dizer. Prerrogativa de âncora, a gente não vai emitir. Pergunta na cidade. Mas olha só. Mas nós te devolvemos a pergunta. Pergunta na cidade. Mas olha aqui, ó. O Pedro Correia diz assim, ó. Depois que jogou a cacaquinha no ventilador, não quer mais falar. O que tu... É isso, entendeu? A ideia, o que a gente... Como jogou cacaquinha no ventilador? Não, o que tu falou, enfim, as coisas que a gente falou aqui e o que a gente espera do nosso prefeito Flavinho. Muito trabalho. Ou seja, o Flavinho sabe o que fazer pro Tramandaí. Sei. Trabalho. Tirar a bunda da cadeira e trabalhar. Fizeram isso pro Sartori uma vez, né? Falaram pro Sartori.
Faço minhas palavras do Eduardo Leite. Tira a bunda da cadeira e vamos trabalhar. Nós precisamos trabalhar. O Alan quer te fazer uma pergunta aqui. Pergunte. Qual é ali? A respeito do ginásio. Isso, vamos lá. Eu já debati muito ali no Políticas e Políticos sobre o ginásio, sobre esse tema, sobre o nosso gigantinho. Eu sempre chamo de gigantinho. Ainda é o gigantinho. Então, tu sabe tudo que nós tramandaienses, já vivemos dentro daquele ginásio. Tu sabe o que é jogar um futebol de salão ali. Tu sabe o que é decidir um campeonato municipal de futsal ali dentro. Eu sei. Tu sabe o que é assistir na arquibancada. Né? Então tu sabe todas as emoções e tudo que a gente já viveu de shows, de eventos. Roberto Carlos, nem Mato Grosso, Lulu Santos, a cor do som, o que mais? Quantos relacionamentos, quantos casamentos que temos hoje que começaram no namoro ali dentro? Com certeza. Né? Eu sou um pouquinho mais antigo, eu sou tempo do Parque Tupi ali. Agora eu tirei uma... Agora eu tirei o negócio. Você não era nascido, Alan? Não, nessa época. E tinha um barquinho que... Quando o parque ia embora, só para descontrair um pouquinho, quando o parque ia embora, Daniel, ali na frente tinha uma... Não tinha prefeitura também? Tinha uma piscina gigante. Gigante. Porque tinha um barquinho. O barquinho subia, ia lá em cima, fazia a volta e descia e caía na piscina. Era um espetáculo. Todo mundo queria ir no parque para andar de barquinho. Era um espetáculo. E eu me lembro quando começaram a desmanchar aquilo para fazer o ginásio. Eloy Bracecim. Sim. Cara, aquilo foi uma comoção municipal. Porque ninguém mais ia andar no barquinho. Que na realidade andavam 3 meses, dezembro, janeiro e fevereiro. Dia 1º de março o barco ia embora. O parque ia embora. Sim. E nós ficávamos numa tristeza, porque nós queríamos andar no tal do barquinho. E hoje está lá, um elefante branco sentado na sala. É assim que tu vê? Um elefante branco sentado na sala. É assim que tu vê. E eu vou te dizer o seguinte, Alan, por que eu sei disso? Rapidamente, eu fui secretário de obras em 2019 e pedi para fazer um orçamento para cobrir o ginásio, para que a gente pudesse, primeiro, começar os problemas de goteira interna que nós tínhamos e, mais do que isso, era ter sustentação das telhas que voavam a todo momento. Custava para botar uma lona, encapar ele todo, 300... Eu tenho ainda, para quem quiser, o orçamento dentro da minha gaveta. 328 mil reais para lonar todo ele. E a partir daí, então, sem ter os problemas de vazamento, começar a reformar ele sem perder dinheiro. Tu sabe quanto é que nós já gastamos de lá para cá? Porque não colocamos o telhado. Nós não colocamos o telhado. Não quiseram colocar. Sabe quanto é que nós já gastamos para trocar aquelas telhas e vocês viram que tem telha quebrada lá ainda? Sim. Tu já imaginou se uma telha daquela cai no teu filho na escola Cândido? Todo santo na minha dia, mulher? É uma preocupação. Penso. É uma preocupação. É uma preocupação. Uma preocupação de quem? Nossa, dos pais que têm filho ali. Não é. Essa nós podemos responder. Não, essa nós podemos responder porque ambos temos filhos lá. Eu tenho mulher. Eu tenho mulher. E tu tem a tua esposa lá? Eu tenho esposa lá. Claro. Ninguém tem mais preocupação do que eu. Vocês sabem quantas vezes nós já tocamos as telhas? Sabe quanto é que nós já gastamos trocando telha? Vocês já viram que tem telha rasgada de novo? Sim. Quando é que isso vai parar? Tá, mas aí é uma questão de manutenção. Não. Manutenção, reforma. Vamos lá, ele tem 40 anos, o nosso gigantinho. Isso. E ele, por mais de 30, nos serviu de todas as formas. E esse problema vem da gestão Galto para cá, para pontuar. Eu vejo assim, eu não... antes... Não, nós já pegamos ele, nós já pegamos ele fechado. Sim. Ele vem antes disso. Nós pegamos, Tá. Eles entregaram para nós aqueles abacaxi, lembra? Que eu andei descascando. Esse era um dos abacaxi que nós pegamos. Tá, mas eu não quero entrar nessa questão política agora, Flavinho. Tá. Quero que tu analise como pré-candidato para o futuro. Porque eu acompanho sempre o ginásio. O que acontece? Nós tínhamos uma série de eventos que aconteciam ao longo do ano na nossa cidade, que traziam pessoas para Tramandaí. Eu vou dar um relato meu, da minha igreja. Eu fui no ano passado no congresso da minha igreja em Camboriú, um congresso que reuniu mais de 10 mil pessoas na cidade de Camboriú por 2, 3 dias, pessoas que se hospedaram nos hotéis, nas pensões, comeram nos restaurantes, fizeram compra, andaram por toda Camboriú. E daí eu poderia dizer para ti, esse evento poderia ter sido feito em Tramandaí, mas não, eu vou mais longe. Nós já fizemos esse evento em Tramandaí.
dentro do Gigantinho. E todas essas quase 10 mil pessoas vieram para Tramandaí. E eu estou dando um relato meu apenas da minha igreja. Mas a gente tem um número de outras igrejas que fizeram eventos parecidos, eventos de ginástica, de esportes que aconteciam na nossa cidade e que movimentavam a cidade e que o Gigantinho nos proporciona. Então eu não consigo ver ele como um elefante branco. Não, hoje ele é elefante branco sentado na sala. Tá, mas tornaram ele isso. Não foi ele que se fez claro assim. Que não. Claro que não. Tornaram ele isso. Claro que não. Mas tu sabe que mesmo o elefante na sala dá para tirar ele, né? Exatamente. Dá para levantar ele. Esse é o ponto. Aí que entra. Eu quero saber o que tu planeja, o que tu idealiza para isso acontecer. O que eu estou fazendo desde 2019. 2019. Aquilo ali precisa ser feito uma PPP. Uma parceria público-privada. Eu chamei aqui em Tramandaí mais de 4 empresas com capacidade técnica de absorver o ginásio de esporte para pegar. E nós nos deparamos com uma coisa que vocês vão ficar estarrecidos. A área do ginásio municipal não tem legalização. Ela não existe. A área do ginásio não existe. Onde está a Escola Cândido, onde está o ginásio, onde está o camelódromo, ela não existe. Ela está sendo corrigida, eu acho que até não sei se finalizou isso, pelo Mário Leban. Estamos corrigindo aquela área, para que a gente possa então fazer um processo de PPP, de ofertar para as empresas que venham aqui e queiram abraçar aquilo, né? E determinados pontos deixem para Tramandaí usar um período, né? Ó, vocês têm que reformar, e é de vocês, nós não queremos nos meter com isso pelo prazo de 20, 30, 40 anos, 100 anos. Mas nós queremos uma reserva de X% das coisas, das atividades, para que sejam nossas. Campeonatos municipais, campeonatos escolares, enfim. Sobre a Restrita de Sucesso em Porto Alegre, né? O Araújo Viana. Isso. O Araújo Viana. Mas é um dos grupos. É um dos grupos de interesse. A Opus, que é opinião, né? Está com o Araújo Viana e cede algumas datas para a prefeitura. Mas eu vou dizer uma coisa para ti, Daniel, porque eu conversei com esse povo, conversei com essa gente interessada. O estado do ginásio hoje, ele não comporta que uma empresa dessa só pegue. Ninguém vai pegar. Muito ruim, né? Muito difícil, muito difícil. Problemas técnicos graves e pontuais. Tem risco de queda? Eu não sei te dizer isso, porque eu não sou engenheiro, não sou arquiteto, não conheço esse assunto. A prefeitura não fez o Marcelo Amaral fez um estudo disso. Mas, cara, precisa ter um laudo, contratar uma empresa que tenha responsabilidade técnica para me dar um laudo. Desmancha porque vai cair. Sim. Reforma porque vai voar. Tem que ter alguém que faça isso. E isso está nos planos nossos de recuperar isso para que a gente faça voltar esses eventos todos que nós perdemos. Eu converso com o Enio Constante sobre isso. Eu converso com o França, que é um entusiasta, é um cara que sempre trabalhou a favor da nossa Tramandaí, ajudando nos eventos. Eu falo com a Claudinha do Mar do Sul. Cara, tem muita gente, o Pierre do Beira-Mar, tem muita gente que é dessa área que quer trabalhar fortemente para que essas coisas aconteçam e voltem a acontecer em Tramandaí. Mas não dá para passar na beira da mar e enxergar. Na beira da mar, a grama alta. Não dá para passar na beira da mar e não enxergar banheiro. Não dá para passar na beira da mar e não chegar um carinho. Cara, não é assim que funciona. Mas isso vai ser... E aí vem uma pergunta do Andy, nosso amigo Andy. Olha o Andy nos assistindo aí. Grande Andy. Né? Fala, Andy. Qual é a solução para Tramandaí realmente viver de turismo? O cigano sabe. Eu também sei. A gente precisa... É uma receita muito fácil. Uma receita muito simples. Ela começa com um dever muito básico, o dever de casa. A gente precisa entender quem nós somos e quem nós queremos trazer para cá. E o que nós queremos com aqueles que vêm para cá. Porque eu ouvia na rua, quando eu estava fazendo a Beira-Mar, Tramandaí, eu ouvia que as pessoas diziam, só trabalho para os ricos. E eu voltei lá. Onde é que tu é? Uma gurizada, um banco tomando uma cervejinha. Onde é que tu está? Ah, eu conheço o estado, sou lá do Parque do Presidente. Eu digo, cara, que bom. Isso aqui é do Parque do Presidente, isso aqui é da Zona Sul, isso aqui é do bairro Litoral, isso aqui é do centro, isso aqui é do rico e é do pobre também. E é meu, é teu, é nosso. Nós precisamos ter pertencimento pela cidade. A hora que nós aprender isso, Daniel, nós podemos passar para o segundo passo.
Porque hoje nós perdemos esse sentimento. Tu conversa com 70% da população que nega a nossa cidade. Eles negam a cidade. Porque só tem buraco. Porque ninguém recebe a gente. Porque não tem plano. Nos perguntaram aqui, e os buracos? Porque não tem plano. Porque não tem isso. Porque não tem aquilo. É só não tem. E tudo que a gente fez ou faz de bom se esquece. Porque ninguém diz. Se diz, não ouve. E se o cara não ouve, não escuta. Então, nós precisamos ter conversa, diálogo, trazer o setor primário para dentro do poder público, para conversar com ele, conversar com as crianças nas escolas, para que elas tenham um sentimento de pertencimento à cidade. É ou não é? De onde é que vem essa merenda escolar? De onde é que vem esse uniforme? O que a mãe faz em casa? Onde é que nós podemos... Cara, nós enchemos a cidade de mercado agora. É um sinal de crescimento? Pergunta. É um sinal de crescimento? Populacional, acho que sim. Respondi uma pergunta. Viu? Essa tu podia responder. Essa podia, né? Essa podia. Então, cara, é isso que a gente precisa interpretar. É isso que a gente precisa interpretar. Tem muita coisa para fazer e, cara, eu amo isso aqui. Então, ninguém ama mais essa cidade do que eu. Pode amar tanto quanto eu amo, mas ninguém ama mais. Então tá. E aí, eu amo tanto quanto, então. Então tá. E aí tu não fica magoado quando tu vê isso lá na tua peixaria? Quando alguém vai comprar um peixe assim, como tá jogado isso aqui? A gente ouve muita como tá abandonado isso aqui? Cara, e com tudo que se faz e com tudo que se fez, tá abandonado? Porque tu deixa o sentimento de abandono te tomar. É ou não é? Tu não tem sentimento do que é bom, Alan. E tu sabe que às vezes a gente consegue resgatar esse sentimento ouvindo as pessoas que vêm de fora. Perfeito. Porque a gente está ali no comércio e às vezes a gente não se dá conta de como foi envolvido pela situação. E as pessoas vêm de fora e começam a falar, mas como o Tramandaí tá, eu sou do Tramandaí aqui dos anos 70, 60, 80, e era assim, e era assado. E as pessoas vão dando relato de como era e de como a gente perdeu muita coisa. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Tu não consegue, pelo pertencimento, contrapor. Exatamente. Porque não chega a informação para ti. Ela não chega a informação para ti. Ela chega para quem tem que chegar. Para o poder público, para os nossos amigos, para os amigos dos vereadores. Mas lá, onde tem que chegar, não chega. Lá na casa daquele cara que sai ainda pisando no barro, que ele sabe que eu não tenho recurso para ainda arrumar o barro dele. Ele precisa dizer, cara, é difícil? É. A mãe do autista. Tu entendeu? Então, cara, eu vejo isso todo dia, cara, e isso me machuca. E machuca tu que é daqui, machuca minha mãe, machuca o seu João da padaria, machuca o Roger que é novo no mercado agora, machuca o dono do mercado grande, porque ele quer só vender. Não, cara, ele não quer só vender, porque daqui a pouco essa venda ela se esvai. Eu optei, e isso é uma coisa que quando tu fala isso, vocês têm uma vida inteira em Tramandaí, eu tive uma vida de veraneios em Tramandaí. A vida inteira veranei em Tramandaí. E faz 5 anos que a minha família e eu decidimos vir morar em Tramandaí. Hoje de manhã eu dizia para meus alunos, porque Tramandaí está ruim. Eu digo, para mim é o paraíso. Eu larguei Porto Alegre por livre e espontânea vontade para vir morar em Tramandaí. E realmente, ver a cidade assim, às vezes dói. Às vezes não, muitas vezes dói. Por isso da pergunta. Por isso da pergunta, o que tu vai fazer pela nossa Tramandaí, uma vez eleito prefeito? Está respondida. Tu sabe o que fazer. Sim. Flavinho, eu só posso te dizer que foi um prazer enorme te ouvir falar. Quanto tempo a gente ficou aqui? Já acabou? Cara, nós estamos aqui 1h17. Acabou, Renato? Eu ainda tenho mais umas 30 perguntas, mas daí eu já estou vendo que o Daniel já está encaminhando o encerramento. Já vamos convidar para uma próxima. Não, o Flavinho voltará. Tem VAR aí? Tem VAR. O Flavinho voltará. Foi um prazer inenarrável assim, te ouvir falar. Legal, eu acho que a ideia nossa era justamente essa. Que legal. Era interferir o mínimo possível para que tu falasse o que viesse na tua cabeça, no teu coração, para que tu pudesse expor, tirar as dúvidas que eram dúvidas não só nossas, mas dúvidas das pessoas que nos procuraram ao longo das semanas. Aí diz, pergunta pro Flavinho, cara, fala com o Flavinho. Isso é muito bacana porque as pessoas dizem assim, qual é o teu plano de governo? Qual é o teu plano de governo? Sabe qual é o meu plano de governo, Alan? É fazer coisas que precisam ser feitas em Tramandaí. Esse é o melhor plano de governo. Sem prometer coisa mirabolante de que as coisas não vão acontecer. Nós vamos! Eu já tenho gente já se estabelecido como secretário, né?
Já sabe quem é o secretário tal, quem é o secretário B, a gente já sabe isso. Tu olha para cá para trás, tu não consegue enxergar quem é que está aqui atrás de mim. Consegue enxergar lá? Quem é que está aqui atrás de mim? Quem é que vai ser o secretário B, C ou D? E quando começou essa junção lá na coisa lá, eu disse, cara, só um pouquinho. O plano aqui não é esse. Eu não vim aqui para dividir cargo, para não sei o que, não. Eu vim aqui para acertar o que precisa ser acertado. Aí tu chega pro cara e o cara diz assim, tá, mas o fulano vai ter o fulano, vai ser o fulano, vai ser o Beltrano, vai ser o fulano. Eu não tenho. E o meu compromisso é com a cidade, e vão trabalhar comigo as pessoas que têm compromisso pela cidade e questões técnicas para ser. Flavinho, mas isso é muito demagogia. Eu digo, vamos ver então se ela é demagogia mesmo. O que tu vai fazer com o fulano que está te apoiando? Cara, ele está me apoiando. Ele vai talvez me ajudar a descobrir qual é o melhor nome para assumir a pasta da saúde, para assumir a pasta que vamos combinar, né, cara? O Saltiel é um baita de um secretário da saúde. Não é? Só falta dar a chave para ele. Ó, tu que dirige. Então, um baita do secretário. Outras secretarias, Alvanira Gamba, primeiro mandato, não dá para fazer isso, né? Porque senão não gosta de pega. Cada ficar com as mãos, eu disse, pai, bota as mãos, bota as mãos na mesa. Então, cara, não tem. O plano é um só. Trabalho, conversa, porta aberta. Eu não vou trazer ninguém de fora para ficar na frente para dizer quem é quem, cara. Quem é que vai entrar, quem é que não vai entrar, quem é que vai ser recebido, quem é que não vai ser recebido. Quem viu eu atender, quem viu eu ficar um pouquinho de prefeito, sabe como é que funciona. Não é, isso aí não é jeito de atender a prefeitura. Por quê? Receber as pessoas não é um jeito de atender a prefeitura, de brincar com todos elas num ambiente de administração, não é um jeito de atender as pessoas, de dar carinho para as pessoas. Isso não tira, não é demérito de ninguém dizer que na hora que precisa ser administrativo, precisa ser administrativo. Na hora que precisa tomar decisão, tem que tomar a decisão. Não empurrar com a barriga para lá, pois é, isso vai afetar o Beltrano, o Ciclano. Não, chama lá, vamos lá, e aí? Como é que funciona? A gente errou pouco quando a gente construiu a beira-mar. Erramos pouco. Tivemos uns erros lá, mas por erros de teimosia, que tinha que fazer de um jeito, fizemos de outro. Teimosia. Mas botamos todo mundo na mesa para ajudar. Secretaria de Administração, Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Obra, todo mundo estava na mesa. Indústria e Comércio, todo mundo na mesa. Finança, todo mundo na mesa. Tu vai fazer tal coisa, tu vai fazer tal coisa, tu vai fazer tal coisa. Daqui a 10 dias a gente se reúne de novo e cada um traz o seu dever de casa. Quem não trouxer será substituído. Todo mundo trouxe, nós abrimos na mesa e vamos lá. Essas cartas que nós temos para jogar nós temos que fazer isso aqui. Nós vamos ter um problema com os quiosqueiros de Tramandaí. Muito obrigado. Muito obrigado por me receberem, por me acolherem, por conversarem comigo, e a prova está aí. Todo mundo ganhando dinheiro e todo mundo muito feliz. Na primeira vez que eu fui conversar com eles, existia uma dúvida, Alan, de que eu ia prejudicar todos eles por conta das coisas que fizemos. O índio que faleceu do Gaivota, que tem uma história em Tramandaí, acabou falecendo. O índio dizia assim para mim, cara, Tramandaí não dá mais mesmo. Antigamente eu vendia 35 caixas de cerveja por dia. E agora eu vendo 35 caixas de cerveja por mês. Eu digo, e o que tu quer aqui? Eu fui criticado uma vez na Câmara que eu disse que a beira-mar de Tramandaí era um lixo. Como vereador. O senhor não pode dizer isso como vereador, tanto posso que disse. Era um lixo. O Agual, o Parque dos Presidentes, aquele era um lixo. As crianças viviam dentro de um vale que era um lixo. Eu passei, o Beto Seneu e o Abdala dentro de uma caminhonete vermelha. Eu disse, se tem uma coisa que eu vou fazer quando eu for eleito, vai ser tapar esse vale. 1,6 km de tubulação em PAD lá dentro do vale. O Renato foi lá me entrevistar. Ninguém acreditava que com a nossa turma eu faria. Nós arrumamos o mercado popular na frente da João de Magalhães, 20 anos de alagamento do início 10 horas da noite, nós com água até o pescoço, a equipe da Secretaria de Obra, tudo dentro das máquinas, arrumando o problema, que nós enxergamos depois de cavar tanto. Nós descobrimos que tinha uma outra tubulação embaixo que estava entupida. Vai lá hoje, onde o Daniel Krieger trabalha. Não tem mais água. Não tem mais água.
A vizinha do lado chorou e se emocionou porque num dilúvio que deu, ela conseguiu manter a cozinha que ela tinha comprado. Porque ela perdeu 10, 15 cozinhas. Então, cara, isso sabe, isso deixa marca, é trabalho, é estar na rua, é ouvir as pessoas. Às vezes tu conversa com o Mauro da Frinal, ele diz, Flavinho, enquanto não abrir isso aqui, vai continuar tendo água, porque a água vem de lá e cai tudo aqui, se não abrir. Eu olhei para o alemão Dedê, disse, temos que abrir. Mas tu acha? Vamos abrir. Ele está aqui há 20 anos, mais que eu e tu, deve saber. Abrimos, não tem mais uma água na frente do hospital, Alan. Tu é do tempo que nós saía da água do hospital com água no joelho. Precisa fazer. Para fazer tem que ouvir. Depois de ouvir tem que planejar. E depois de planejar, ver como é que vai executar. É um caminho. E eu estou preparado para seguir e trilhar esse caminho. Tá bem? Muito obrigado por ter me convidado. Olha só, eu só tenho a agradecer, né? Agradecer a ti, Flavinho, por ter aceitado ser o primeiro, né? De mais uma das loucuras do Daniel Krieger. Que me liga um dia, ô Dani, tô com uma ideia aí de fazer um programa, vamos fazer um programa. Mas ele bota para todo mundo fazer isso alto, né? Aí, mas ele tá nos vendo, ele acabou de botar aqui, ó, muito bom o programa, tô orgulhoso de vocês. Ah, legal. Um abraço pro Daniel Krieger. Tá, mas se pergunta se ele tá orgulhoso de mim, cara. Só tá orgulhoso dos guris. Eu não, escreve aí. Nem o Renato, nada, escreve aí que tá orgulhoso do Flavinho, do Renato. Escreve alguma coisa com a gente aí, cara. Cara, e mais uma ideia que sim, que a gente fez isso, a gente conversou e a gente fez e colocou no ar, graças ao Renato que comprou essa ideia. O Alan se juntou a gente e disse, eu quero participar dessa ideia, vamos participar. E a gente tocou e estamos aqui e foi uma coisa maravilhosa. Eu acho sim, cumprimos o objetivo que eu acho que era o mais importante. E esse pessoal que está nos vendo, que está nos assistindo, esse é o mote do nosso programa. O que aconteceu aqui hoje com o Flavinho, com o Alan, é um pouquinho do que é o grupo Política versus Políticos de Tramandaí. É quando a gente senta numa mesa, é quando a gente conversa, a gente fala sobre política, a gente fala sobre os problemas de Tramandaí, mas sempre com o maior respeito, admiração, sempre mantendo a amizade. O bacana vai ser quando começar mesmo os debates, né, cara? Acho que a gente precisa debater. Sim. De ideias. Aí vai debater mesmo, né? Os oponentes, que nem dizia o meu amigo Olívio, nós conversar entre os nossos oponentes para saber o que um quer, o que o outro quer, um chamar o outro de demagogo, um chamar o outro. Isso não vai acontecer. Mas eu quero agradecer também, Alan e Daniel, para finalizar aqui minha participação, o meu partido. Agradecer o Bisol, o Cláudio, a minha executiva, a todos, os nossos vereadores, o Leandro, a Cris. Agradecer a todo, a nossa gente, o Guto, nosso presidente Guto, né, que está fazendo um trabalho, está com um abacaxi na mão, e eu gosto de abacaxi nela. Eu que descasquei alguns, passei um abacaxi para ele, mas ele está saindo muito bem. Ele está firme no propósito de manter a tradição dos brisolistas, de levar uma vida melhor para a nossa gente. E quero mandar também um forte abraço ao meu amigo, querido, o Geraldo, que tem caminhado aí em algumas oportunidades comigo. Mandar um abraço grande para a Custódia e para o Júnior Cecim, para mandar um abraço para o meu amigo Juliano Coelho, mandar um abraço para o meu amigo Rogério das Cuias, mandar um abraço para o Bernardes, para essa gente toda que está se manifestando, meu amigo Polaco. Tivemos uma grande interlocução sobre isso. O campo de ideias é muito bacana, porque quando a gente tem a mesma ideia e comunga das mesmas coisas, eu digo para todo mundo, cara, a gente até precisa dar uma pegada em alguém que tem uma ideia diferente da gente, porque daqui a pouco vira uma coisa meia banal, meia trivial. Né? Não que não seja, pode até ser. Mas então eu quero agradecer essa gente e conversar aqui e reforçar o convite para dia 12/12 no Jeep Clube, Alan, né? Renato, estar lá com o Correio do Imbé, fazendo a cobertura dessa festa maravilhosa que o PDT vai fazer para a nossa Tramandaí, então. Tá bem? Muito obrigado por estar aqui, Correio do Imbé. Muito obrigado, políticas e políticas. Alan, Daniel, foi um privilégio estar aqui. O privilégio foi nosso. Políticos e políticas de Tramandaí, Imbé. E vamos seguir com as nossas entrevistas semanais até enquanto Deus permitir, e vamos seguindo. Pessoal, foi uma baita ideia. Muito obrigado por tudo e pra frente. Renatão, obrigado por tudo aí. Flavinho, meu velho. Muito obrigado. Obrigadão. Valeu. Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigado a todos que nos assistiram. Muito obrigado. Boa noite.